Vamos lá, pessoal, voltando, certo? Trabalhando na questão amazônica, vamos falar agora dos problemas ambientais. Lá na primeira série, tem um conceito que a gente usa, que é o conceito de problema ambiental primário e problema ambiental secundário, certo? Ou seja, o problema ambiental secundário, é bem lógico, o conceito ele vai surgir depois desse primeiro problema ambiental, ou seja, podemos dizer hoje que o principal problema da região amazônica é o desmatamento, ok? É o desmatamento, beleza. Você tem que combater o desmatamento, não combater esses outros problemas, porque eles são gerados pós-desmatamento. Alguns outros, no caso do primeiro aqui, a perda da biodiversidade, também vai ter outros fatores que eu vou falar. Mas se você combate o desmatamento, você evita tudo isso aqui. Então você tem que vir aqui, é como na questão climática, você tem que combater a poluição atmosférica. Porque é nessa emissão de gases que vai surgir uma grande quantidade de problemas, como o aquecimento global, as chuvas ácidas, o buraco na camada de ozônio, certo? O smog, tudo isso vai surgir pós emissão de gases. Então você não tem como combater a chuva ácida, você tem que combater a emissão de gases, ok? Então você não tem como combater a desertificação, tem que combater o desmatamento, o assoreamento, tem que combater o desmatamento. Você pode sanar esses problemas usando muita tecnologia, muito conhecimento científico e muito dinheiro. Por isso que as multas ambientais elas são muito altas, porque a ideia é recuperar aquilo que foi destruído, né? Então vamos lá. Então desmatamento sim. No que consiste o desmatamento? Retirada da cobertura vegetal, ok? É tirar as árvores do lugar em que elas estão, certo? Cortá-las, derrubá-las, diferentes formas que ocorre na Amazônia, ocorre o corte de árvores, ocorre a retirada com o uso de tratores, né? Quando o solo está bastante úmido, dá para se fazer dessa forma, certo? Só que daí vai surgir todos esses outros problemas, ok? Perda da biodiversidade. A Amazônia ela tem a maior quantidade de vida no planeta, certo? A quantidade de plantas, árvores, animais é muito grande, certo? Inclusive, boa parte da vida amazônica ainda não foi nem catalogada, certo? Os nossos biólogos podem até falar sobre isso aí depois. Ok? Então a perda da biodiversidade ocorre diretamente com o desmatamento, certo? Porque você pode estar cortando, por exemplo, plantas que levaram séculos para chegar até aquele tamanho. Vocês quando estão andando por aqui mesmo na zona da mata aqui, vocês veem um monte de plantação de eucalipto, né? Uma vez uma aluna perguntou, professor, por que não planta ipê, que é uma árvore que é cara pra caramba? Eu disse, filho, o ipê está pronto para se cortar depois de 80 anos. Então, o cara vai plantar uma coisa hoje para cortar daqui a 80 anos, não tem condição. O eucalipto cresce rápido ali, com toda a tecnologia que nós temos aí na engenharia genética, na biotecnologia, os caras, os engenheiros agrônomos aí conseguem fazer a coisa bem rápido aí, ok? Então é bem rentável. Então já que você não vai plantar IP, por exemplo, você vai ter que buscar o IP nativo. E aí vai sobrar para a Amazônia, certo? Então você começa a ter perda de biodiversidade da flora, certo? Algumas plantas já correm risco de extinção. E quando você desmata, você altera totalmente o habitat de uma grande quantidade de animais, fazendo com que esse desequilíbrio ambiental possa provocar também a extinção de espécies da fauna. Aí olha o que é que acontece, né? Para acrescentar nesse ponto aqui, né? Vai lá anotar isso aí, fazer uma leitura, até para a questão da produção de texto também, com os professores de produção de texto de vocês. Que é o seguinte, existem duas coisas que comprometem, além do desmatamento, que também comprometem a perda da biodiversidade na região amazônica, certo? A biopirataria e o tráfico de espécies, ok? O governo brasileiro, ele tem um sistema chamado CIVAM, que é o Sistema de Vigilância da Amazônia.
que é uma força-tarefa entre IBAMA, Marinha, Exército, Aeronáutica, certo? O Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, tudo isso monitorando a Amazônia o tempo todo, certo? Aeronaves, embarcações, satélites, certo? E também uma vigilância de parte da fronteira amazônica para evitar justamente essa questão desse comércio, certo? De plantas para retirar substâncias e de animais, né? O prejuízo é muito grande, porque a quantidade de animais que são retirados é enorme, certo? É enorme. Porque no destino final, onde vai estar o comprador desses exemplares, os especialistas colocam que só chega 10% ao destino final. Então você vai ter que capturar, por exemplo, 10 aves para comercializar uma, e as outras vão morrer. Por quê? Porque é uma coisa que não é feita dentro daquilo que é legal. Então o transporte desses animais é feito de forma bem complicada, certo? Questão de alimentação, e a perda é muito grande. E existe mercado para isso, certo? Então vale a pena fazer uma leitura, certo? Sobre tráfico de espécies, sobre biopirataria, ok? Assistir algum documentário, tem muita coisa no YouTube falando sobre, certo? E daí, quem sabe, tentar produzir um texto sobre esses pontos aí, ok? Erosão. Gente, tem uma pegadinha de uma informação que é bem interessante na questão da Amazônia, que é o seguinte, né? Os alunos erram muito isso. Eu vejo errando muito em prova, certo? Que é o seguinte, quando se coloca que o solo da região amazônica é um solo pobre, ok? É verdade, gente. Professor, mas o senhor falou com não sei quantos milhões aí de quilômetros quadrados de floresta, como é que tudo aquilo ali se mantém com o solo pobre? Aí, gente, basta você observar o seguinte, que o solo é um conceito, certo? Que não está ligado só à parte superficial, certo? Lembra lá do primeiro ano, os horizontes de solo, que a gente também viu no segundo também, ok? Tanto no primeiro quanto no segundo ano. Os horizontes de solo. Então o solo ele é profundo, certo? Ele não é composto só da parte sólida. É comum quando se falar em solo, você pensar logo na parte sólida, que é composta por rochas e por minerais. Ok, mas ainda eu tenho água que compõe o solo, eu tenho gases que compõem o solo e eu tenho micro-organismos, certo? Matéria orgânica, micro-organismos e matéria orgânica em decomposição. Então o conjunto disso aí aqui é o solo. Claro que mais de 90% aí é a parte sólida, mas tem tudo isso. E como é que a Amazônia se mantém sobre um solo pobre, professor? A parte superficial do solo amazônico ele é riquíssimo em matéria orgânica. Muito, muito, muito rico em matéria orgânica. Certo? A floresta ela acaba produzindo seu próprio alimento. Folhas, galhos, plantas que morrem, animais, resto de cadeia alimentar, excreção animal, tudo isso fica na parte superficial do solo, o que dá condição para a sustentação da floresta. Passou disso, o solo não tem mais nada. E aí isso aí coloca muito em risco a região amazônica. Por quê? Porque o desmatamento expõe esse solo, certo? E não tem a reposição orgânica. Se você retira as plantas, você quebra essa dinâmica da reposição orgânica, ok? Então, isso aí, vamos sair aqui de erosão, depois eu volto, certo? É o que vai fazer com que a Amazônia seja muito propícia à desertificação, certo? Que seria a formação de deserto. Já falei até lá na Caatinga, lá, certo? O conceito, a transformação de solos férteis em solos inférteis, ou solos produtivos em solos improdutivos, ok? Formação de deserto provocado pelo homem, claro. Então eu desmato, eu exponho esse solo numa área onde a insolação é muito grande, e quando eu tiro essa planta eu quebrei a reposição orgânica. Então eu começo a ter dentro da Amazônia um monte de pontos, um monte de áreas com solo totalmente exposto e sem condição nenhuma de forma natural de se recuperar.
certo? Não há como se recuperar naturalmente, a não ser, como eu falei para vocês, que vá lá, certo? A engenharia e todo profissional capacitado para fazer essa recuperação, certo? Fazer o que nós chamamos de reflorestamento, que é uma prática agrícola chamada de silvicultura, né? Que é a produção de árvores de grande porte. Mas naturalmente não tem como. Por quê? Porque você não tem mais a reposição orgânica. E aí a Amazônia sofre muito com isso. São vários pontos espalhados na floresta, são áreas grandes. Lembra que eu falei que a Amazônia tem mais de 4,5 milhões de quilômetros quadrados? Essas áreas desmatadas são áreas equivalentes a praticamente o tamanho das cidades que vocês moram. Certo? São áreas muito grandes. Não é aquela coisa ali de uma área de 20, 30 metros quadrados, não. É coisa grande mesmo. Certo? São centenas de hectares, milhares de hectares que são desmatados. Certo? Então essa área ela fica totalmente desértica. E aí na Amazônia tem uma dinâmica que é interessante, para a gente ver o quanto a questão comercial é complicada. Primeiro os madeireiros, tem uma sequência um pouco lógica aí. Primeiro os madeireiros, né? Que vão explorar as árvores, né? E vão transportar, e aí o destino são vários. Com isso, o solo ainda fica com um pouco de nutrição. O solo ainda está um pouco nutrido, certo? E ainda fica lá as plantas, ainda fica lá plantas pequenas, galhos, folhas, né? E aí os caras vêm e põem fogo, prática da queimada, põe fogo. Essa cinza, que é matéria orgânica, é incorporada ao solo, aumentando a sua capacidade nutritiva. E daí os caras vão lá e estão plantando soja, certo? A expansão da soja na floresta amazônica é enorme. Acabaram com o cerrado plantando soja, agora estão indo para a Amazônia, certo? Com o passar do tempo, o solo já não está bom para a soja. Aí os caras abandonam essa área, os agricultores, e aí chega, certo, os pecuaristas. Ou seja, os caras começam a plantar lá alguns capins, algumas ervas lá, que principalmente o gado bovino, e solta as vacas lá, na chamada pecuária extensiva, né? De forma bem tradicional, sem tecnologia nenhuma. E eles vão lá comendo, engordando. Vai chegar um momento que o solo não presta mais também para plantar, né, esse capim, essas ervas, essas plantas, certo? Gente, sabe qual é a quantidade de área, sabe? A área que precisa para criar uma unidade de bovino, certo? 1 hectare. Então, se você tiver 1.000 exemplares, 1.000 cabeças, como que é falado aí, você precisa de 1.000 hectares de área para criar 1.000 cabeças de forma extensiva, porque é o chamado gado de engorda. Então, depois que esses caras usam para a engorda dos bovinos, o solo não presta mais para nada. Eles abandonam e vão para outra região e deixam a área lá totalmente exposta. Concluindo esse processo aí de desertificação. Então é bem nessa lógica que ocorre dentro da região amazônica, né? Recentemente a Amazônia está numa discussão, o pessoal queimando muitas queimadas, e as queimadas estavam em destaque, né? Queima da floresta e tal, e por que isso causou espanto? Causou espanto justamente porque o atual governo, certo? Numa política de governo, não política de Estado, eles afrouxaram a fiscalização, certo? Afrouxaram a fiscalização a ponto de dizer que não iam mais multar, porque a única forma que você vai combater o desmatamento nessa região e também acabar solucionando esses problemas é multando e prendendo, certo? Multa, prende e multa. Não tem o que fazer, não. Então, quando o governo afrouxa a fiscalização, os caras fizeram a festa. Começaram a derrubar as árvores, queimar para preparar pasto, principalmente a criação de gado. Então, por isso que causou muita insatisfação. Professor, existia queimada, sempre existiu queimada na Amazônia. É função do governo tentar evitá-las ao máximo, mas não incentivar criadores de bovino a dizer, vá lá, desmate, queime,
plante capim, vai criar sua vaca, o governo não vai nem prender nem multar. Esse foi o grande problema. Ok? Esse foi o grande problema. Aí vamos para a erosão. Depois da desmatação, solo exposto. O que é erosão? Alteração física do solo, né? A gente já até falou isso lá em Caatinga, né? O solo fica exposto, chove, ok? Forma as ravinas, são aqueles caminhos onde a água escoa, provoca as vossorocas, que são aqueles grandes buracos, né? E aí para recuperar também, gasta pra caramba, tem que aplicar também as técnicas aí, né? Aí o assoreamento é bem fácil de entender, pessoal. Assoreamento é o seguinte: você desmata na margem dos rios, quando chove, a água leva solo para dentro do rio, diminuindo a calha do rio, a calha por onde a água se desloca. Isso faz com que você tenha também enchentes, que a partir do momento que começa a entrar solo dentro dos rios, a água começa a escapar pelas laterais, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, vocês sabem disso. Então o assoreamento, ele é também provocado pelo desmatamento. Tem como recuperar? Também tem, certo? Agora, com muita técnica e com muito dinheiro. E por último aqui, né, desses problemas que eu separei aqui, a lixiviação. A lixiviação é a perda de nutrientes do solo. Você já tem um solo pobre, certo? A lixiviação ela pode ser provocada de forma natural? Pode. O excesso de chuvas em uma área onde você não tem cobertura vegetal tão densa pode provocar a perda de nutrientes, porque os minerais eles vão infiltrar no solo e a parte superficial fica com bem menos nutrientes. Mas o desmatamento condiciona ainda mais, de uma forma mais rápida e mais forte essa lixiviação, porque você vai estar com o solo totalmente exposto. A pouca quantidade de chuva que der, além de provocar erosão, de levar a água para dentro dos rios, assoreamento, pode provocar também a diminuição desses nutrientes do solo. Ok? Então, ó, segunda-feira, vídeo de Amazônia, certo? Pessoal, aí, lista de exercícios sobre Caatinga, Amazônia e Manguezais que eu vou enviar. Depois que vocês responderem essa lista de exercícios, vou combinar um horário para a gente fazer uma live para tirar essas dúvidas nas questões que vocês vão resolver, ok? Eu aviso qual dia. Eu já tenho uma live marcada com a turma do terceiro ano, que é na quarta, e com vocês do segundo ano. Eu vejo se eu marco para quinta ou para sexta. Eu vou ver qual o melhor horário. A gente pegar aí uma meia hora para a gente tirar as dúvidas sobre a Amazônia, Caatinga e Manguezal. Mas lista de exercícios, segunda-feira, chega lá na plataforma, sai material adicional, pelo menos umas 20 questões para vocês se divertirem, ok? Valeu, um abraço.